Não é novidade que no Brasil existe uma vasta quantidade de jovens talentos espalhados por aí. Em qualquer região do país sempre vai existir um jogador com futuro promissor, seja nos campos de futebol de várzea, nas quadras espalhadas pelos bairros, ou até mesmo nas ruas da quebrada. Boa parte deles estão à espera de uma oportunidade para se destacar e começar uma grande carreira no futebol. E no passado, um garoto chamado Alexandre era uma das maiores promessas da história do Internacional e do Brasil. Alguns diziam que ele era uma mistura de Kaká com Ronaldo Fenômeno, e que era só questão de tempo para que ele ganhasse a bola de ouro. Mas as coisas não saíram como desejado, e ele foi mais um talento desperdiçado no mundo do futebol. Por isso hoje, você irá conferir como Alexandre Pato arruinou a própria carreira. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. É até estranho pensar que atualmente o Pato está com 31 anos de idade, e se estivesse em alto nível, poderia estar entre os melhores jogadores da atualidade, sem dúvida alguma, porque talento ele tinha. Alexandre Rodrigues da Silva nasceu na cidade de Pato Branco, no interior do Paraná. Daí o nome, Alexandre Pato. A carreira dele no futebol começou cedo, pelo Internacional. Ele ficou 6 anos na base do clube e subiu para o profissional com apenas 16 anos de idade. Todos sabiam que ele tinha um futuro promissor. Ele provou isso na sua estreia. Pato marcou um gol e deu 2 assistências no jogo entre Palmeiras e Inter, e virou assunto no Brasil. Ele era um jogador a nível de Neymar quando surgiu no Santos. Ele conquistou o Mundial com o Internacional em 2006 e chamou a atenção do mundo. Foi nessa competição que o Galvão Bueno mandou aquela frase famosa do Bomba Pet. Levou vantagem, botou na frente, a graça do menino. A galera gosta de ver isso, ele é esperto. Ao todo, Pato jogou 27 jogos e marcou 12 gols pelo Inter. E por conta do sucesso rápido e ser considerado como um prodígio, ele chamou a atenção de grandes times europeus, como a Inter de Milão, Real Madrid e o Barcelona. Mas ele foi pro Milan, da Itália, um mês depois de completar seus 18 anos, em 2007, e por lá, ele teve um início avassalador, como todos esperavam. Marcou gol na estreia e teve um ótimo desempenho nas partidas seguintes. Ele fazia parte do time que tinha o Ronaldo Fenômeno, Kaká em seu auge, ele era o melhor jogador do mundo naquela época, Seedorf, Pirlo e vários outros jogadores que eram chamados de estrela. As principais características de Pato eram a velocidade, agilidade e habilidade com a bola. O Pato chutava bem com as 2 pernas, fora que tinha uma boa altura e sabia cabecear. Era um jogador com um baita potencial para ganhar a bola de ouro. Pato look to come forward and it's looking very good already. Is Alexander Pato and it's 1-0. Just 24 seconds in here and Pato has given me that. Ele tinha muita moral na Itália. O cara chegou até a namorar a filha do ministro da Itália e presidente do Milan. Mas desde o seu começo no país, uma coisa lhe incomodava. Ele era uma grande celebridade. E sempre era assunto dos jornais e dos paparazzis. Mas a partir da temporada 2009-2010, o Pato estava com 20 anos de idade, e a carreira dele nunca mais foi a mesma. Seu companheiro Kaká foi para o Real Madrid. Ronaldo Fenômeno também já tinha deixado o clube, fora as diversas lesões que ele começou a ter. Por conta disso, ele perdeu diversas partidas e as pessoas começaram a se perguntar se ele conseguiria render tudo aquilo que todos esperavam. Ele ficou de fora do elenco da Copa do Mundo de 2010 e já não era mais aquele jogador do começo. Por conta da forte pressão da mídia e da torcida, Pato perdeu confiança em seu futebol e a sua carreira começou a ir por água abaixo. Nas 2 últimas temporadas pelo clube, ele jogou apenas 25 jogos e em 2012 ele foi considerado como o pior jogador da Itália. Até que no ano seguinte, em 2013, o Corinthians entrou na jogada e decidiu contratar o Pato. O time do técnico Tite tinha acabado de ser campeão da Libertadores e também campeão do Mundial, e apostou todas as fichas em Alexandre Pato. O Corinthians pagou absurdos 15 milhões de euros. Na época, eram mais ou menos 40 milhões de reais. Fora isso, ele ganhava mais do que todos os outros jogadores do elenco. Segundo os jornais da época, o grande objetivo de Pato era ganhar moral no Brasil para disputar a Copa do Mundo em 2014 e depois voltar para um gigante europeu, já que na época ele tinha apenas 24 anos. Mas o tiro saiu pela culatra e deu tudo errado. Ele não se encaixou no time do Corinthians e ia mal nos treinos e principalmente nos jogos. Fizeram até um vídeo mostrando os diversos gols perdidos do Pato pelo time paulista. Que tenta agora com o Douglas, bolão pro Pato, driblou, o goleiro vai fazer o gol, pra fora! Ele teve péssimos desempenhos e praticamente não se dedicava para ajudar na marcação, e nem conseguia fazer muitos gols lá na frente. Por isso, ele passou a esquentar o banco de reservas. E o pior aconteceu na Copa do Brasil. Era a única chance do Corinthians de se classificar para a Libertadores. E na semifinal contra o Grêmio, a partida foi para os pênaltis. A última cobrança ficou com Alexandre Pato. E o que ele fez acabou transformando ele em um dos jogadores mais odiados da história do Corinthians. Bola Pato, vai pra bola Pato, está sendo definido, bateu o Pato! Classificou!
tempo depois, o lateral Fábio Santos falou em uma entrevista para o Fox Sports que o Pato quase apanhou no vestiário aquele dia, e a relação com o técnico Tite era uma das piores. Uma parte do elenco queria partir para cima dele, e fora isso, a torcida do time também não estava contente com ele no clube. E o jeito foi empréstimo para o São Paulo. E mesmo jogando no rival, quem pagava metade do salário do jogador era o próprio Corinthians, e o prejuízo foi imenso. No tricolor paulista, ele até que estava indo bem em algumas partidas, mas não era mais aquele Alexandre Pato que todos pensavam que o prêmio de melhor do mundo seria só questão de tempo. Ele era praticamente um jogador descartável, e após o empréstimo no São Paulo, ele foi emprestado para o Chelsea, durante um período de 6 meses. Ele jogou apenas 2 partidas e marcou um gol de pênalti. O Corinthians conseguiu vender o jogador para o Vila Real e recuperou parte do valor investido, mas no final, o clube perdeu cerca de 35 milhões de reais com o jogador. No time espanhol, com a camisa 10, ele voltou a se animar com o futebol e aparentemente estava buscando seu bom desempenho. Mas as coisas por lá também não deram certo, e parecia que o talento de Alexandre Pato tinha ido embora. Ele errava fundamentos básicos e não era lá um jogador importante que fazia diferença nas partidas. Ele perdeu espaço no time e foi vendido após 6 meses no clube para jogar no futebol chinês, e atuou lá por 2 anos. Ele reencontrou a paz de certa forma, melhorou o rendimento em campo, as lesões já não eram tão frequentes e os gols estavam saindo, mas a qualidade do futebol chinês, como sabemos, não é lá grande coisa. Em 2019, Alexandre Pato retornou ao São Paulo a custo zero e estava empolgado para retornar ao futebol brasileiro. Mas novamente, ele jogou poucos jogos e ficou mais tempo no banco de reservas do que em campo, já que seu rendimento no Brasil ia de mal a pior. Depois de um ano no São Paulo, Alexandre Pato ficou sem clube por 6 meses, até ser contratado pelo Orlando City, dos Estados Unidos, por uma única temporada. Aos 31 anos de idade, ele deixou o elenco do time americano empolgado, já que ele tinha dito que queria jogar até os 38. Mas na primeira partida de Alexandre Pato, mais um pesadelo aconteceu na sua carreira. Ele até foi escolhido como o craque do jogo, só que ele se lesionou novamente no joelho, e dessa vez teve de ser operado e ficará um longo período fora dos gramados de novo. É uma pena vermos um jogador tão promissor ter uma carreira destruída por conta de lesões e depois ter o talento praticamente ofuscado. O Alexandre Pato foi mais um jogador que era considerado promessa, mas que acabou não vingando. Ele tinha um grande potencial para se tornar melhor do mundo, só que nunca conseguiu nenhum prêmio individual na carreira. Por clubes, seus títulos mais importantes foram o Mundial e a Libertadores com a Internacional, além do campeonato italiano pelo Milan. Ao todo, Pato jogou 399 jogos e marcou 160 gols na carreira. Hoje, ele ainda é odiado no Corinthians, e desde a primeira temporada no Milan, ele nunca mais desempenhou seu melhor futebol. E até hoje, ele não conseguiu realizar seu maior sonho, que é jogar uma Copa pela seleção brasileira. Você acha que o Alexandre Pato foi um talento desperdiçado que poderia ter sido importante no ataque do Brasil? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.